torre quentes, torres de geladeira e uma infinidade de combinações que podemos fazer com elas. Usando a biblioteca do QuartCloud, conseguimos projetar soluções interessantes que atendem à necessidade de nossos clientes usando esses tipos de módulos. Sou Miller Basso, sou formado em design de interiores e desenvolvedor de bibliotecas no QuartCloud. E neste curso vou te ensinar a trabalhar com as torres quentes e torres de geladeira, explorando as funcionalidades e combinações que podemos obter com elas nos nossos projetos. No fim do curso, você será capaz de aplicar esses módulos com fluidez no seu dia a dia, aplicando as opções e configurações que melhor atendem ao seu cliente. Então, vamos juntos começar a projetar na prática. Muito bem, pessoal, vamos começar entendendo as opções de torres de geladeira. Para isso, vou acessar o QuartCloud, meu usuário e senha. Vou clicar em Novo Serviço e selecionar a modalidade de serviço com módulos. Vou definir o nome do cliente e aqui, para facilitar, eu vou digitar no campo de pesquisa Torre. E aqui teremos acesso a uma infinidade de opções de torre. Creio que essa seja a categoria de módulos que mais tem variações disponíveis dentro da biblioteca. Temos algumas opções aqui de torres quentes, mas o nosso foco nesse primeiro momento são as torres de geladeira. Eu vou iniciar aqui pela torre mais simples, que seria a torre de geladeira com 2 portas. Aqui a gente vai entender quais são as características, as configurações que a gente precisa fazer para chegar num projeto assertivo de uma torre de geladeira, ok? Primeira coisa que eu vou definir aqui é um ambiente como cozinha. E vamos analisar o que a gente tem de configuração para essas torres e, consequentemente, vai se replicar essas configurações para as demais torres com algumas modificações de acordo com a característica específica dela, tá? Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui a parte de preferências. Eu tenho altura da sapata, primeira definição, e isso aqui é muito importante, porque a altura que a gente define aqui, 2.330, leva em consideração a altura da sapata para calcular a altura dessa peça aqui de MDF. Ou seja, então essa peça de MDF vai ter 2.330 menos os 25 milímetros nesse caso, ok? Outras informações que é muito importante. Altura vão da geladeira. Isso daqui é especificamente da parte de baixo da sapata até a parte de baixo desse fechamento que está junto do nosso aéreo, ok? Então, o valor que eu colocar aqui, se por exemplo eu digitar 1.500, da parte de baixo da sapata até essa parte de baixo do nosso aéreo, da torre da geladeira, vai ter 1.500 milímetros. E assim por diante, cada valor que a gente digitar, ele vai replicar nessa medida. Vou voltar aqui os 1.900. Folga do fundo do aéreo na torre. Isso daqui normalmente é muito particular, varia de marceneiro para marceneiro, de projetista para projetista, de empresa para empresa, mas nada mais é do que você aplicar uma folga entre a lateral de tamponamento, melhor dizendo, entre o fundo do nosso aéreo e a parede onde essa torre vai estar encostada. O valor padrão é 0, mas você pode digitar aqui um valor livre de acordo com a sua necessidade, por exemplo, 200 milímetros. Isso vai impactar, consequentemente, na profundidade do nosso aéreo aqui da torre. Aqui, número de prateleiras é exatamente o número de prateleiras que vão estar dentro desse aéreo. Por exemplo, reduzindo para 1, eu vou ter uma prateleira apenas ali dentro. Se eu quero fazer ou não as portas dessa torre, posso ajustar isso aqui. O tipo do puxador do nosso aéreo, sentido do veio. Agora na parte de tamponamento. Vou até voltar aqui para a visualização normal. Tamponamento inferior. Se eu vou fazer esse tamponamento ou não, se por exemplo eu disser que não, ele vai remover esse tamponamento dali para mim. Vista superior. Se eu também disser que não, ele vai remover esta vista de cima aqui para mim. Ok? Na parte de avançadas, como os demais módulos que a gente já viu em cursos anteriores, ou você vai ver nos cursos que você vai navegar mais adiante, aqui a gente vai fazer configurações de aplicação de fita, isso vai impactar especificamente peça a peça. Então, por exemplo, a aplicação de fita na base vai refletir na aplicação de fita na base do nosso aéreo, nas laterais de tamponamento,
nas vistas, nesse caso acabamos desabilitando as vistas, então não teria nenhum impacto direto nessa construção. Aplicação nas laterais da caixa, nas portas, nas prateleiras, tampo e tampo de tamponamento. Dispositivo de montagem, isso vai impactar diretamente no dispositivo que a gente vai utilizar para montar a nossa caixa do aéreo. E aqui um ponto bem interessante, importante eu salientar, que essa caixa do aéreo ele não vai causar nenhuma usinagem nessa lateral de tamponamento, ou seja, vai ser necessário a gente fixar manualmente essa caixa na lateral de tamponamento depois que ela estiver montada. Depois, configurações de folgas que vão impactar enquanto as frentes recobrem tanto a lateral, base e tampo dessa caixa do aéreo. Montagem da caixa, dizer se esse tampo do aéreo vai ser por cima ou por baixo, ou entre as laterais, ou mesmo para a base, se ela vai ser por baixo ou entre as laterais, que é a configuração que está atualmente. Configurações nas portas, deslocar dobradiças, prateleiras, eventualmente aplicar um recuo nessa prateleira. Puxador, posso mudar a orientação do puxador, se ele vai ser vertical ou horizontal por aqui, por exemplo, vertical, ele vai mudar o sentido aqui do nosso puxador. A posição, se ele vai ser abaixo, acima ou meio, especificamente nesse caso, se tratando de um aéreo, normalmente ele é abaixo. Configurações de tamponamento, que seria a largura das vistas que a gente vai utilizar. E aqui um ponto bem interessante, se eu quero eventualmente eliminar uma dessas laterais de tamponamento para fazer a união, por exemplo, com um armário, com um paneleiro ou até mesmo com uma torre quente, que a gente vai ver na sequência também. E, por último, dentro da parte de tamponamento, o quanto a nossa caixa vai recuar em relação ao tamponamento, para dar essa sensação das frentes embutidas na nossa torre. Perfeito? Vou configurar aqui os materiais agora, sem nenhum segredo. Chapa corpo, a gente pode selecionar a espessura aqui que for necessário, por exemplo, de 18 milímetros, branco, a fita, chapa fundo, também vou usar o branco de 6, e a chapa tamponamento aqui eu vou usar um outro material. E por último, as frentes, vou aplicar aqui um cinza. Muito bem, temos aqui nossa primeira torre de geladeira configurada. Vamos ver aqui algumas outras opções de torre que a gente tem disponível dentro da biblioteca. E uma bem interessante aqui, vou pegar a variação desta torre que a gente acabou de configurar, só que com a opção de adega junto. Seleciono essa torre aqui. Perceba que automaticamente ele já herdou todas as configurações de material, inclusive a orientação do puxador que a gente definiu para o nosso aéreo, e a altura dela também veio herdada da anterior. E se a gente tivesse uma ferramenta para aferir esse espaçamento, perceba que ele teria exatamente os mesmos 1900 que a gente definiu anteriormente. E o que mais que eu posso fazer nessa torre? Como ela tem a opção de adega, eu consigo dizer exatamente quantas divisórias eu quero que essa adega tenha. Por exemplo, eu quero que ela tenha 6 divisórias e qual que é a altura dessa adega. Por exemplo, 130 milímetros. Isso automaticamente vai refletir e adaptar a construção da parte superior, da parte do aéreo da nossa torre. Vamos ver outro modelo. Aqui temos a opção com basculante, a variação com adega e 2 basculantes superiores. Aqui perceba que a gente está tendo uma colisão dos basculantes, os pistões. O porquê? Porque o nosso aéreo está muito baixo. Então vou aumentar aqui a altura para 2.700. E sanamos a questão da colisão que estava acontecendo. Posso editar a quantidade de prateleiras desses aéreos.
colocando um em cada vão desse basculante, eu vou colocar uma prateleira. Caso eu não queira nenhuma prateleira ali, posso definir o valor de 0 que ele vai remover de todos os vãos ali a prateleira. Vou salvar esta torre. E pegando aqui uma última variação, vou pegar a torre geladeira com basculante, que seria a torre simples, sem adega, com um basculante na parte superior. Vou reduzir aqui a altura para 2400. E teremos esse resultado. Observe que as configurações que eu fiz no computador ficam imediatamente disponíveis na minha conta do CortCloud no celular. E eu posso conferir, visualizar os módulos e continuar editando as dimensões, preferências e materiais. As torres de geladeira têm configurações relativamente simples. Vamos agora para as torres quentes, que têm um pouco mais de opções. Torres quentes são módulos que economizam bastante espaço, pois podem receber o forno, o micro-ondas de forma conjunta. Vamos entender mais sobre essas configurações. Dentro do CortCloud, novamente filtrando por torre, teremos algumas opções. Para ficar ainda mais claro aqui o nosso termo de pesquisa, vou buscar por torre quente. E aqui a gente vai ver algumas opções especificamente de torre quente. Algumas já com pré-configurações, ou seja, com portas, com gavetas, com basculantes, com adegas, e temos algumas opções aqui que nos permite editar individualmente cada parte dessa estrutura, usando a tecnologia de vãos, e assim construir algo que ainda não esteja disponível aqui dentro dessas torres que a gente já vamos navegar aqui por elas. Vou identificar aqui uma das torres principais, torre quente, 2 portas e gavetas. Aqui, selecionando esse módulo, vou até editar um pouco a largura dele para 900 milímetros. Eu tenho uma torre quente, que ele já vem com um aéreo na parte superior, com espaço para o micro-ondas e o forno elétrico, e outros espaços aqui embaixo com as gavetas. Nessa estrutura, eu vou zerar essa folga traseira, para que de fato ele ocupe a profundidade. E dentro dela, partindo para a parte onde podemos utilizar o micro-ondas, o forno elétrico e assim por diante, temos, perceba aqui, 2 prateleiras que a gente chama de prateleira de apoio. E essas prateleiras são muito importantes para a gente poder instalar corretamente o nosso eletrodoméstico, que são elas que vão dar sustentação, um apoio para esses eletros e, posteriormente, fazer o recorte aqui na máscara exatamente na posição que eles vão ficar. Então, para mim poder ajustar a posição dessas prateleiras de apoio, basta eu vir aqui em avançado, na aba torres. E aqui eu vou conseguir identificar 2 definições. Espaçamento entre primeira prateleira estrutural e prateleira de apoio. O que seria essa prateleira estrutural? Seria exatamente essa prateleira que divide o vão das gavetas com o vão da máscara, com o vão dos eletrodomésticos. Ok? Então, o primeiro espaçamento a gente consegue editar aqui. E para mim saber exatamente qual é o espaçamento que eu preciso colocar, eu já preciso ter em mente qual é o eletro que eu vou usar, consumir o detalhamento técnico desse eletrodoméstico, desse forno, desse micro-ondas, para a gente poder especificar corretamente essa prateleira, para que de fato a gente não tenha o retrabalho de ter que fixar ela em outra posição no momento que a gente for fazer a montagem. Okay? Então você vai olhar esse manual técnico do componente do eletrodoméstico e vai ajustar a altura dessa prateleira de acordo com o que for necessário. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 100 milímetros. Ele vai erguer essa prateleira mantendo o espaçamento de 100 milímetros entre ela e a prateleira inferior aqui de apoio, a prateleira estrutural. E o espaçamento entre a prateleira apoio 1 e a prateleira apoio 2, que seria exatamente o espaçamento entre essa prateleira, que eventualmente seria a prateleira do nosso forno elétrico, e a prateleira que vai ser a sustentação do micro-ondas. Eu posso ajustar isso também individualmente, por exemplo, 500 milímetros. E olhando aqui também, a gente precisa pensar um pouco no quesito de ergonomia do nosso módulo. E por que isso? Imagina que a gente vai fazer esse armário, essa torre quente. Eu estou com a altura do vão inferior 700 milímetros
e a altura do vão do nicho onde vai o forno e o micro-ondas como em 1 milímetro. Se eu posicionar esse micro-ondas nessa prateleira aqui, possivelmente, dependendo da estatura do usuário que estiver residindo nessa casa, ele vai ficar numa posição muito alta. Então a gente tem que levar em consideração essas informações para fazer um projeto mais assertivo. Particularmente, eu tenho uma estatura de 1,78 de altura e eu fiz uma torre quente exatamente como essa na minha casa. E o que eu fiz para se adequar ao meu uso? Eu vim aqui na parte inferior, reduzi esse vão para 350 milímetros, coloquei o número de gavetas sendo como uma gaveta e fiz a altura dessa máscara do micro-ondas com 1.400 milímetros. Aumentei um pouco o micro-ondas porque o forno elétrico que eu utilizava precisava de um espaçamento de 700 milímetros, da parte de baixo dele até o vão, a altura do nicho que ele precisava ocupar teria que ter 700 milímetros. Então eu ajustei aqui no espaçamento desse primeiro torre, no espaçamento entre a prateleira de apoio 1 e apoio 2, 700 milímetros. E o restante aqui ficou para o meu micro-ondas de embutir também. Então precisamos levar em consideração todas essas características, não só a estética, mas também a ergonomia do usuário para o nosso projeto. E cheguei nesse resultado final, e aqui vou aplicar somente o material nas gavetas. Ok? E essa máscara de forno, ela me permite fazer uma aplicação diferente de material para ela. Como que eu vou fazer isso? De maneira muito simples. Eu posso vir aqui, chapa da máscara do forno, e escolher dentre essas opções. Chapa frente, ele vai usar a mesma chapa que a gente definiu na frente. Chapa corpo, ele vai usar a chapa que a gente aplicou dentro do corpo, no caso branco. Ou a chapa tamponamento. Por exemplo, vou fazer esta aplicação aqui. Então, eu vou ter a máscara do forno com a mesma cor do tamponamento e as demais cores individuais. Inclusive, eu posso também aplicar um material diferente para a frente da gaveta, caso seja necessário. Perfeito. Com os materiais aplicados, avançando um pouco mais nas configurações, eu posso vir na parte de rodapé e fazer alguns ajustes. Por exemplo, altura rodapé. Eu posso ajustar de 50 até 200 milímetros. Isso vai, consequentemente, impactar na altura final da parte do aéreo. Por quê? A gente fixou a altura do vão inferior, fixou a altura da máscara, então, consequentemente, se eu aumentar esse vão, a altura do rodapé aqui, por exemplo, para 200 milímetros, vai manter a altura da máscara, só que vai reduzir a altura do nosso aéreo. Então, selecionei, percebam, ele aumentou o rodapé e reduziu a altura do aéreo. Vou voltar aqui e definir o valor de 100 milímetros para esse rodapé. E também eu posso ajustar de maneira individual o recuo dianteiro, recuo traseiro e recuo de direita e esquerda do nosso rodapé. Porque normalmente as cozinhas, quando a gente vai fazer um móvel sob medida, nessa parte do rodapé se coloca o espelho de granito, de mármore, de silestone, dependendo do material que você vai utilizar na bancada. Então, por exemplo, recuo rodapé direito, eu posso colocar aqui um recuo de 100 milímetros. No momento que o marmoreiro for fazer a instalação, deixa eu até aumentar aqui o recuo do dianteiro também. E o recuo traseiro para 0. E no momento que o marmoreiro for fazer esse serviço, ele vai simplesmente colar os espelhos de mármore, de granito, do material que for, nessas peças de MDF aqui de trás. E assim a gente pode prever essa construção do granito nos demais módulos que vão compor o nosso projeto, fazendo o recuo para que o próprio graniteiro simplesmente chegue e cole a peça de granito no rodapé. Muito bem, essa torre aqui eu vou salvar essa configuração. Vamos analisar aqui uma outra variação de torre, só que agora contendo a opção de adega nela. Vou pegar essa torre quente com adega, basculante e gavetas. Percebam que ele já vai herdar as configurações que a gente fez no módulo anterior, inclusive a altura do vão inferior e a altura do aéreo. A altura da máscara ele não herda, eu vou editar aqui novamente para 1400, que é o que eu tinha colocado. E a gente vai ter esse resultado. O que vai distinguir, o que vai mudar de uma torre para outra?
Neste caso, na torre que a gente estava utilizando anteriormente, ela não tinha o basculante, então eu não tinha essa definição onde eu consigo ajustar o sentido de abertura, e na parte de portas eu não tinha a definição onde eu conseguiria ajustar o ângulo de abertura do nosso basculante. E basicamente essa é a única diferença de uma torre para outra. E aqui a gente tem a parte de adega, onde eu posso ajustar a altura da adega, dizer quantas divisórias eu quero ter dentro dessa adega também. Perfeito? E assim por diante. Teremos várias outras opções. Vocês vão perceber que essa categoria de torre quente é uma das categorias que a gente mais tem variação de módulo dentro da biblioteca, porque é algo que é muito flexível. E além dessa flexibilidade, caso vocês naveguem por essas torres e não encontrem um resultado que seja adequado ao seu projeto, você pode vir aqui nessas torres quentes com vãos editáveis, identificar se você quer com adega ou sem adega e fazer a sua própria configuração. Isso é muito particular, vai variar de projeto para projeto. Então, por exemplo, vou pegar essa torre quente com vãos editáveis com adega. Seleciono ela. Ela vai vir com a configuração básica, vai herdar o que a gente definiu no vão inferior, vai herdar as configurações do rodapé, os materiais que a gente fez, e aqui eu posso construir exatamente como a gente vai querer a nossa estrutura. Por exemplo, vou aumentar aqui o meu vão inferior para 700 milímetros, restou somente o vão superior lá, e nesse vão inferior eu vou criar uma divisão. E essa divisão eu vou especificamente dividir sim. Nessa parte inferior, eu simplesmente vou vir aqui na parte de frentes, selecionar o inferior e colocar um basculante inferior. Nas configurações aqui, eu vou ajustar que o sentido de abertura desse basculante é de cima para baixo. E agora, nesse vão superior aqui do nicho inferior que a gente criou, o vão inferior 2, eu vou selecionar ele e vou colocar um conjunto de gavetas editáveis com gaveta interna. E vai inserir o nosso submódulo. Vou fazer aqui alguns ajustes. Primeira coisa que eu vou fazer é reduzir o vão da gaveta superior, que eu quero que seja duas gavetas pequenas na parte de cima. Por exemplo, eu vou definir esse vão da gaveta superior com 200 milímetros. Então a gente vai ter uma gaveta interna dentro dessa construção, dentro desse espaço de 200 milímetros, uma gaveta inferior, habilitando o raio-x vai ficar mais claro para nós vermos aqui. Eu tenho uma gaveta embutida e uma outra gaveta que faz a função de frente externa para ela. Então, com o raio-x dá para a gente ver a gaveta interna. Vou tirar o raio-x, vamos ver somente uma frente e uma outra gaveta abaixo. Então, a possibilidade de construir a torre com essas estruturas de vãos variáveis nos permite chegar em resultados que, mesmo com a quantidade de torre que a gente tem disponível dentro da biblioteca, não seja o resultado que eu precisava. Então, com essa flexibilidade de configurar os vãos, a gente pode ter resultados diferentes do que a gente já tem disponível. Vou finalizar aqui aplicando os materiais nessas gavetas e inserir um basculante no vão superior. Eu vim aqui na parte de frente, selecionar o superior e agora inserir um basculante. Vou ajustar aqui o sentido de abertura, como ele herdou do vão inferior que a gente configurou, ele vai ficar com essa abertura de baixo para cima agora. Está finalizando o processamento. E pronto, temos aqui a nossa torre quente configurada usando a estrutura de torre por vãos. Agora que vimos como configurar as torres, vamos desenvolver um projeto usando torre de geladeira, torre quente e algumas peças avulsas. Em muitas situações de projeto, os módulos avulsos não atendem às necessidades do ambiente. Portanto, vamos simular a união de uma torre quente, uma torre de geladeira e alguns outros módulos para compor uma cozinha. Vou apagar todos esses módulos que a gente colocou aqui na nossa lista nas aulas anteriores
Vamos começar aqui uma lista de módulos em branco. Vou deixar apenas a nossa primeira torre, que seria a torre da geladeira com o aéreo. Vou acessar a nossa primeira torre, que foi inserida lá na primeira aula, e vou ajustar a largura dela para 900 milímetros e vou alterar a altura para 2.700. O vão da geladeira, vou colocar 1950. O puxador vai ser o perfil, só que esse perfil eu vou alterar para que ele fique na horizontal, na parte de baixo. E nessa primeira torre será somente isso. Vou pegar agora uma torre quente. E vou usar aqui a opção torre quente com adega, basculante e gavetas. A altura dessa torre será os 2.700 milímetros, sem a vista superior, dessa maneira que está aqui. A largura dela será 900 milímetros. Na parte das gavetas, eu vou colocar 4 gavetas para ela. O recuo dessa torre eu vou zerar. A configuração da adega ficará essa mesma, com 5 divisórias. E a altura da máscara eu vou definir com 1100. Voltando aqui para a nossa visualização, vou apenas aplicar um material dessas gavetas. No caso, a chapa gaveta vai ser o branco, as frentes vão ser o cinza sagrado. E o fundo da gaveta também será o branco. E vou alterar o puxador dessas gavetas para o puxador perfil. Ok, esse é o resultado que a gente vai ter. Um último ajuste que vou fazer é aumentar o recuo do rodapé dianteiro para 100 milímetros. Muito bem. Vamos agora salvar esse módulo e iniciar o posicionamento dessas torres dentro de um ambiente para simular uma cozinha. Então vou vir aqui na visualizar ambiente, selecionar aqui cozinha, vou reduzir aqui um pouco a dimensão, a profundidade do nosso ambiente para 5.000. A largura vou manter esses 10.000 e vou exibir aqui, primeiramente, a nossa torre quente. Essa seria a torre que vai ficar encostado aqui na nossa lateral da cozinha. E aqui a gente já vai analisar alguns pontos. Eu vou fazer uma união dessa torre quente com a torre da geladeira. E essa lateral aqui, por ser encostado na parede, eu não precisaria ter uma lateral de tamponamento inteira como que está nesse momento. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou clicar aqui só para salvar o posicionamento dela e vou vir em modificar. Clicando em modificar, vou vir na parte de preferências, avançadas, tamponamento, e aqui eu vou dizer que a lateral direita desse tamponamento é na parede. Isso faz com que eu utilize sarrafos aqui nessa construção. E aqui eu posso editar a largura desse sarrafo. O valor padrão é 70, você pode editar livremente de 40 até 150. E essa lateral eu vou manter desse jeito, a lateral inteira. E vou salvar. Salvando, ele vai voltar aqui para a visualização do ambiente. Voltando aqui para o nosso ambiente, agora eu vou exibir a nossa torre de geladeira. Vou inserido ali. E vou encostar aqui do lado. E percebo que a nossa torre de geladeira ela também tem uma lateral de tamponamento. E nesse caso, o que eu posso fazer? Posso novamente salvar aqui
e clicar para editar e vou eliminar essa lateral de tamponamento que está na torre da geladeira. Fazendo isso, eu vou emendar esse aéreo diretamente na lateral do tamponamento. Então vou vir aqui em avançadas novamente, tamponamento, e vou dizer que eu quero que produza somente a lateral esquerda desse tamponamento. E vou salvar. Teremos esse resultado aqui. Muito bem. Essa seria uma união simples de uma torre quente com uma torre de geladeira. Perceba que o cálculo que a gente fez para ajustar aqui o vão praticamente alinhou a adega, a parte inferior da adega com o nosso aéreo. Eu poderia simplesmente vir aqui na parte de decoração agora, eletrodomésticos, e inserir uma geladeira aqui no nosso projeto para fazer a representação disso aqui para nós. Para mim poder posicionar essa geladeira exatamente nesse vão, eu preciso desabilitar a colisão. Assim a gente insere ela ali e ajusta aqui o posicionamento. E eu posso habilitar novamente, que ele vai ficar fixado ali. Então aqui temos uma união simples de uma torre quente com uma torre de geladeira. E aqui muitos vão falar, mas como que vai ser o suspiro desse micro-ondas, o suspiro desse forno, por onde vai sair o ar que eles vão expelir? Primeiro, normalmente os fornos elétricos, que são forno de embutir, eles têm o próprio sistema de exaustão que joga o ar quente que está circulando dentro do nicho dele para fora. Caso você julgue que isso não é suficiente para o seu projeto, você pode utilizar grelhas avulsas, que basicamente você faria um recorte na própria máscara, assim como você vai fazer um recorte para encaixar, para embutir o seu módulo, para ter essa função de suspiro. E essas grelhas é facilmente encontrada na internet ou em casas especializadas. E basicamente o resultado que você teria seria esse. Você faria o recorte para embutir o seu forno, para embutir o seu micro-ondas, e também faria os recortes de suspiro de ar, caso, como eu disse, você julgue necessário. Então, a gente teria o posicionamento desses eletrodomésticos assim. Deixa eu tentar colocar o nosso forno aqui. E assim seria o resultado. A gente poderia aumentar a altura do nosso nicho, reduzir o vão inferior, aumentar a altura do nicho do micro-ondas do eletro, para posicionar essas grelhas dessa maneira. Então a gente não teria necessidade de fazer um recuo em toda essa parte superior aqui, recuar o aéreo, recuar a adega, para ter esse suspiro saindo aqui por cima. E também não seria muito útil, porque normalmente esse suspiro vai sair aqui em cima e vai ter o fechamento, que vai fechar toda essa parte da torre. Então, creio que a funcionalidade mais ideal, a aplicação ideal, seria ou levar em consideração o próprio sistema de arrefecimento dos eletrodomésticos, que atualmente são eficientes, ou usar esse tipo de construção que a gente não vai perder a área útil no próprio basculante, porque querendo ou não, essa área útil pode ser utilizado para guardar formas que normalmente não é um uso com tanta frequência, ou algo travessas que também não se usa com muita frequência. E se a gente reduzisse essa área útil, a gente acabaria perdendo espaço. Para exemplificar essa questão de ventilação, de ar, por exemplo, vou inserir aqui as vistas que normalmente seriam feitas pelo marceneiro, o fechamento que normalmente seria feito pelo marceneiro no momento que ele instalasse essa torre na casa do cliente. Vou salvar, vou voltar aqui. Na nossa lista, eu vou
pesquisar por vista. A gente vai ter algumas opções, dentre elas vistas horizontais e vista vertical. Nesse caso, vamos usar a vista horizontal. Como as nossas torres, elas têm ali 900 de largura cada uma, vou fazer aqui uma vista inteiriça, depois a gente vai colocar alguns módulos ali do lado só para completar um pouco mais o ambiente. Então teria 1.800 de largura e uma altura de 100 milímetros. Vou alterar o sentido do veio para horizontal também. E salvar. Vou voltar aqui para o ambiente. Vou pegar aqui a nossa vista. Eu vou erguer ela para liberar aqui o alinhamento. E aqui também eu vou reduzir a altura do nosso ambiente em si para 2.800. Se a gente aproximar aqui por baixo, eventualmente a gente teria esse cenário. Com essa construção, com o fechamento superior, praticamente anularia a ventilação que teria nesse recuo traseiro dos nichos do micro-ondas, do forno e eventualmente da geladeira também. Então, o uso dessas grelhas também se torna muito efetivo caso você queira algo além da ventilação que o próprio eletrodoméstico traz para você. E aqui, para a gente completar esse ambiente, eu vou apenas colocar 2 novos módulos na nossa lista. O primeiro, vou buscar aqui por aéreo. Vou utilizar aqui o aéreo de 6 portas. Com a altura de 800 milímetros. Aqui a profundidade eu vou reduzir para 350. Também com puxador perfil. Salvar. Vou pegar um balcão. Especificamente o balcão com 3 portas e gavetas. Esta opção. A largura total dele também vai ser o 2.700. A profundidade 550. A largura dessas gavetas eu vou editar para 800 milímetros. Vou salvar. Vou pegar mais um módulo, que será o paneleiro. Também vai ter a altura de 2.700, a mesma das torres, com a profundidade de 550, ok? Nesse paneleiro, eu vou habilitar o tamponamento, os tamponamentos laterais. A largura dele eu vou aumentar aqui um pouco para 1.000 milímetros. Salvar. Vou voltar aqui para o ambiente. Para complementar aqui a nossa humanização, o nosso projeto, vou exibir aqui, primeiramente, o balcão. Esse balcão ele vai ficar afastado do chão 100 milímetros. Vou encostar na parede, encostar aqui na nossa torre. Vou exibir o aéreo. Vamos encostar aqui. A nossa torre tem 2.700 e o aéreo 800, então ele vai ficar 1.900. E por último, vou habilitar o nosso paneleiro, que ele vai ficar aqui do lado, encostando, fazendo todo o fechamento. E eu poderia depois complementar
todas as vistas superiores, fazer a inserção do rodapé como estrutura avulsa, assim como tem a própria torre, colocar um rodapé para cada módulo desse, e finalizar o nosso projeto da cozinha, unindo as torres quentes com a torre de geladeira, um paneleiro e a parte do balcão. Pronto, pessoal. Agora temos o nosso projeto finalizado, pronto para ser enviado para a produção. Muito bem, pessoal. Nesse curso aprendemos a trabalhar com os módulos de torre. Começamos pelas torres de geladeiras, entendendo as categorias de materiais, o recuo do fundo, a altura do vão da geladeira e a importância de se utilizar a sapata na lateral de tamponamento. A seguir fomos para os módulos de torre quente, onde configuramos o vão do forno e o vão inferior, atentando para possíveis configurações de tamponamento, aplicações de materiais, configurações de rodapé e configurações das adegas. Analisamos também a possibilidade de combinar a torre quente com os vãos, que nos permite aplicar submódulos nos vãos inferiores e superiores. E por último, criamos um projeto unindo a torre quente com a torre de geladeira e peças avulsas de tamponamento e outros módulos, visando atender uma situação projetual que é muito comum no dia a dia, onde ambos os módulos são posicionados lado a lado. Eu, Miller Basso, espero ter te ajudado com o conteúdo apresentado e te convido para avaliar e deixar o seu comentário no nosso curso. Um grande abraço e até a próxima!